gostaria que você agora abrisse sua Bíblia em Jeremias 18:6. Nós vamos para a última reta final do nosso retiro, a última ministração. Diga para quem está do seu lado, não se apavore. Está acabando. Mas não está acabando e vai acabar aqui, amém? A obra que Jesus está fazendo, a obra que o oleiro está fazendo, vai permanecer, amém? Nós vamos voltar lá para a casa do oleiro, a nossa casa, a nossa vida, né? O nosso trabalho, tudo, e o Senhor vai continuar trabalhando, mas nós vamos ter mais entendimento do que Ele está fazendo, através desse retiro, amém? Jeremias 18, versículo 6... vamos recapitular aqui, nós vamos ler juntas aqui, que a Glei fez para nós, bem lindo. Nossos pergaminhos. Vamos ler junto? Vamos ler o 2 primeiro, 18:2, que foi o processo que a gente foi passando. 18:2, diz assim, 18:2. Vamos ler ali, lê vocês ali embaixo. 1, 2, 3... Quem desceu para a casa do oleiro, levanta a mão. Diga eu. Amém? Sacode quem está do seu lado. Digo, você desceu à casa do oleiro? Você ouviu as palavras dele? Sim ou não? Amém? E agora, vamos ler o 6 aqui. 1, 2, 3 e... Vaso. Amém? Então, nós estamos nesse processo e o Senhor vai continuar esse trabalho na nossa vida. Diga, não vai ser do meu jeito. Diga para quem está do seu lado, não vai ser do seu jeito. Vai ser conforme o que bem parecer a Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Para o nosso oleiro. O Senhor está nos levando a esse tempo. E aquilo, a palavra de Deus diz que aquele que começou em nós a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, o oleiro, nós vamos agora entrar na última ministração, que é vasos de honra. Amém? Derramando o meu vaso aos pés de Jesus. 2 Timóteo 2, 20 a 21, você pode abrir? Diz assim... 2 Timóteo 2:20. Em uma grande casa não há apenas vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais e outros para uso comum. 21. Se alguém se purificar dessas coisas, diga assim, se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para a boa obra. Quantos aqui querem estar preparadas para obras maiores que o Senhor tem para as nossas vidas? Amém? Então, nós entendemos nesse texto que nós fomos chamadas para santificação. Santificação, gente, é do momento que nós nascemos de novo até a glória. Amém? É um processo contínuo na nossa vida de separação do mundo para Cristo, para Deus. Amém? Então, essa santificação é algo como nas mãos do oleiro, o barro vai sendo, o vaso vai sendo trabalhado, que nós falamos amassado, vai sendo tirado, tudo aquilo que precisa ser tirado. Essa transformação é contínua na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E para nós sermos estes vasos de honra, se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais. Nós lemos no 20 que existe vasos de honra especiais e existem vasos comuns. Amém? Então, o que vai determinar se eu e você vamos ser esses vasos especiais? Esses vasos de honra, santificados, úteis para o Senhor e preparados para a boa obra, se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro de nós.
Quantas coisas Deus usa o pastor, a pastora, o seu discipulador, a sua discipuladora para trabalhar no seu interior, trabalhar em você áreas que você precisa e você ignora. E eu sempre gosto de dizer isso. Espírito Santo nunca vai falar... Não, alguém nunca vai ser usado na sua vida sem que antes o Espírito Santo já não tenha falado com você. Quem já passou por isso? O Espírito Santo está falando, está dizendo, está bradando dentro de nós e nós ignoramos a sua voz. Nós tivemos há uns meses atrás, a pastora Márcia foi usada aqui com a escola de sabedoria, governadas pelo... Vamos falar bem alto? Governadas pelo Espírito. Se nós nos deixarmos ser trabalhadas e governadas pelo Espírito, nós vamos passar por esse processo da santificação para nos tornar úteis na mão do oleiro. Amém? 2 Coríntios 4, de 7 a 10. Amém? Glória a Deus. Diz assim... 4, de 7 a 10. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a todo excede provém de... Diga comigo, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 10. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Você pode dizer amém? O que esse texto está falando? Que nós somos vasos. E o que tem de mais valor em um vaso, olha esse vasinho aqui, que bonitinho. O que tem de mais de valor nesse vaso não é ele por fora. Peguem quem está do seu lado e diz assim, isso aqui é casca. Amém? O nosso exterior, ele é casca. O que vale dentro de nós, o que seria de nós sem Jesus? O que seria da Pri sem Jesus? Misericórdia. Já tinha acabado o meu casamento, já tinha destruído a minha vida, já tinha destruído a vida dos meus filhos. Gente, sem Jesus não dá. Quem se lembra dessa música antiga? Não, não dá. Sem Jesus não dá. Vamos lá? Não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, gente. Então, nós somos apenas o vaso, mas o que tem de valor verdadeiramente é a essência de Jesus. E a essência de Jesus é morte, é cruz, amém? É sujeição, é obediência, renúncia. Não tem outro caminho. Às vezes você acha que agora está no final do retiro, agora vai aliviar um pouco, né? Nós vamos receber o óleo, né? Agora há pouco, né? Na parte da manhã, então agora vai que vai. Não. Nós temos que lembrar que nós somos vaso constantemente. Amém? E que o que tem de bom em nós, ali fala do processo ali no 9, quando começam as lutas interiores. Quem já passou uma luta interior muito difícil? Porque, tem as lutas exteriores, que é as pessoas com a gente, as situações, que nem a pastora disse, o marido, o filho, o fulano, os irmãos da igreja, lá no trabalho. Diga assim para mim, isso é fichinha. As piores lutas que nós temos somos de nós com nós mesmos. Os nossos piores gigantes não são lá fora, é aqui dentro de nós. É o nosso eu que quer governar, é o nosso ego, é o nosso orgulho que sempre quer dominar. É o meu, é o seu, é o nosso, amém? E ali, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos e não destruídos. Que mais? Não, aí no 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. O maior desespero da alma humana é dela mesma. Diga assim, pode cair o mundo ao seu redor. Se eu estiver bem
comigo, com o Senhor, né, com a essência de Jesus em mim, não vai fazer tanta diferença, não vai nos atingir. Amém? Mas se eu não estiver sujeita à voz do Espírito, gente, as minhas piores lutas da minha vida, já passei por muitas lutas ao longo dos meus 41 anos, mas as minhas piores batalhas foi contra mim mesma. Há muitos anos atrás, passei por depressão, passei por síndrome do pânico. A pastora Márcia me acompanha muito de perto, pastora Socorro, pastora Heloísa, muitas pessoas. E eu sempre culpando os outros, e é porque é a situação, e é por causa disso, daquilo outro. E aí, até eu entender, eu ouvi a voz do Espírito que veio, e eu vos levarei a toda a verdade. E ele começou a me mostrar qual era a verdade. E as minhas lutas interiores eram o que estava me deixando doente. O meu eu, né? Como a Dila compartilhou hoje, né? Era ela, sou eu. Diga assim, sou eu o problema. Amém? Mas sou eu a solução quando eu vou para Cristo, amém? Quando eu me deixo ser trabalhada, quando eu me deixo ser derramada diante dele. E Romanos 9, 20 a 21 diz assim, Romanos capítulo 9, anote lá para depois você poder meditar em casa, diz assim, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer a quem formou, por que me fizeste assim? 21. Não tem o oleiro autoridade sobre a argila para fazer do mesmo barro um vaso para propósitos especiais e outro para comum? Até aí. Amém? Então, o que esse texto está falando? Quem somos nós na fila do pão, que nem diz, né, o meme, para dizer, ai, Deus, por que eu estou assim? Por que eu estou nessa situação? Por que tu me fizeste assim? Por que tu me colocou nessa casa, nessa família? Que nem a pastora falou, por que eu tenho essa sogra, esse sogro? Por que eu estou nesse trabalho? Quem somos nós? Ele é o oleiro. Nós somos o barro. Em Romanos 9, 20 e 21, está falando o mesmo texto que nós lemos aqui, né? O mesmo texto de Jeremias. A Bíblia explica a própria Bíblia. Amém? Nos lembrando que nós somos barro. Peguem quem está do seu lado e diz assim, você é barro. Amém? E ele é o oleiro, ele vai fazer como ele quer, ele vai fazer, se você responder, se você se posicionar, ele vai te fazer um vaso de honra. Diga amém, aleluia. Se você não responder, ele vai fazer você um vaso de desonra. Diga misericórdia. Amém? Então é assim, quanto mais o meu coração estiver amolecido, moldável, mais eu vou me tornar um vaso de honra. Agora, se eu resistir, diga mais se. Provérbios capítulo 29, 1. Foi um texto que falou muito comigo, que me quebrou nessa última quebra que eu tive aí há um tempo atrás. O Senhor usou pessoas para trabalhar esse texto na minha vida. Foi a vida do pastor Manuel, um dia lá em casa. Não tem... Ah, não, ali está errado, né? Provérbios 29, 1. Provérbios 29, 1 diz assim... coloca no Ara, por favor. Na versão Ara. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente. Diga assim, o de repente. Tem gente que diz assim, o de repente de Deus. Mas e quando vir um de repente desse? Quem que quer, gente? Diga misericórdia, Jesus. De repente, sem que haja cura. Quanto mais eu me enrijecer, quanto mais eu não deixar a água de Cristo me molhar, quanto mais eu não deixar o vento do Espírito me soprar, mais enrijecida eu vou me tornar. Vou passar pela prova, né? Não dando glória a Deus, né? Vou passar pela fornalha. E o que é que vai acontecer? Quebrado. E uma das características de um vaso quebrado, além de machucar os outros, é não se encaixar. Vocês já viram um vaso quebrado quando a gente vê aqueles pisos, né? De caco? Quem já viu um piso de caco antigamente? Tinha muito, né? O que eles fazem para o caco se encaixar?
Diga assim, paulada nele, pá, e pá, e pá. É esse versículo. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado, em outras versões, ou quebrantado, de repente, sem que haja cura. Ele, além de levar paulada e ele se esmigalhar todo, ele não se encaixa com facilidade. Quantas pessoas hoje nós estamos vivendo uma geração de cultubers, que só quer saber de ouvir a experiência dos outros, ouvir pregação do outro que tu nem sabe quem é. E, às vezes, quem está aqui, ir para o evento tal, ir para não sei aonde, ir para não sei... E aqui no aprisco onde você está sendo alimentado, está sendo cuidado, está recebendo aquilo que Deus quer que você receba, diga amém. Às vezes a pessoa rejeita e vira caco. E aí não se encaixa. É gente que vai para lá, que vai para cá, não se encaixa em lugar nenhum. Fere os outros, só leva a martelada e ainda não se encaixa. E o que faz com o caco? Joga fora. Amém? Porque se ele não encaixar mesmo, que não tiver mais jeito, é jogado fora. Amém? Então, Jeremias 7, 23, 24, fala sobre a resistência e a dureza de coração. 7, 23 e 24 diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. 24. Mas não deram ouvidos, nem atentaram, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás, diga para trás, e não para frente, não diante. Sabe aquela pessoa que vive sempre na mesma coisa, sempre pensa assim, pensa que vai, agora a pessoa entendeu, agora ela vai, daqui a pouco quando tu vê, está lá voltando atrás de novo. Porque não é o que se vê, diga, não é o que se vê. É o que se vive que se conta. Amém? Então, se nós rejeitarmos aquilo que o Senhor fala, a palavra do oleiro, as mãos do oleiro, e não atentar para isso, e começar a querer viver do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que tem que ser, da minha maneira, resistir à voz do Senhor, diz que, andando pelos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração, olha só, não é qualquer coração, diga maligno. Porque quem foi o insujeito, o desobediente e o insubmisso desde o princípio? Quem foi? Satanás, Lúcifer. Ele foi. Quando você começa a trilhar esse tipo de caminho, você está se igualando a quem? A Satanás. O egoísta, o orgulhoso. O nosso orgulho nos leva a trilhar o caminho de Satanás, o caminho da queda. Agora, quando eu obedeço, quando eu me submeto, quando eu me sujeito e eu caminho com o Senhor, deixando Ele me moldar, deixando Ele trabalhar em mim, evoluindo para esse vaso de honra, eu me pareço mais com Jesus. Esse é o propósito. Diga assim, ser parecida... Sacode quem está do seu lado, diga assim, ser parecida com Jesus. Bate assim, ó, ser parecida com Jesus, amém? Então, nós podemos ver um exemplo maravilhoso na Bíblia. Diga assim, maravilhoso. Maria, irmã de Marta. Como Maria, né? Que estava aos seus pés e disse... Não vou cantar para não estragar, né? Mas é essa Maria, amém? Então, abre lá comigo em João, capítulo 12, 1 a 8. Nós já estamos encerrando, tá? Essa palavra não vai ser longa, porque o que vai ser o trabalhar de Deus é no Espírito. É Ele que vai nos convencer, é Ele que vai nos levar a toda a verdade. Então, Maria, em João 12, de 1 a 8... diz assim, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa.
Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque estivesse cuidando dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que lhe se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre os tendes. Amém? Esse texto é muito conhecido por todas nós, né? A maioria. É o texto em que Maria, de uma certa forma, eu creio muito que nós precisamos cultivar, assim como Maria, um coração de gratidão a Jesus por tudo aquilo que ele fez, né? Ele ressuscitou o seu irmão Lázaro, né? E eu assisti a cena. Quem já assistiu The Chosen? Essa cena de Maria? Gente, é muito lindo. E ela vai... ali eles fazem toda uma parte artística, né? Mas ela sai procurando alguma coisa para surpreender Jesus. E ela vai... E aí, lá na cena, ela tem uma perfumista. Ela disse, esse daqui. Tudo coisinha pequena e coisa assim que era mais barata, né? Certo? Olhou para a cara dela e disse, não, essa é pobre, não pode, né? E aí começou a dizer, esse. Ela disse, não, eu quero algo melhor. Aí, até que a moça, né, na cena, mostra o jarro de alabastro, né, de nardo puro. Ó, tá? Vou representar aqui nesse jarro aqui. E era um jarro maior, assim. E ela disse assim, não, é isso mesmo que eu quero na cena. Aí a mulher disse, não, você não pode ter isso aqui. Porque isso aqui é para reis, é para pessoas especiais, é muito caro, né? Por exemplo, para vocês terem uma noção, 300 denários era o valor de um ano inteiro de trabalho. Aí, na cena do The Chosen, ela disse assim, pegou o saco dela, ela tinha dado um dinheiro. Aí, quando ela falou que era muito mais caro, Maria pega o outro saco maior de dinheiro, joga aqui e diz assim, você pode tirar um ano de folga, porque eu vou levar esse para o meu mestre. Aí ela pega o jarro, não, foi muito lindo, eu me emocionei muito. Ela vai, entra na casa e ela faz toda essa cena que nós lemos agora, né? Vai aos pés de Jesus e quebra o jarro e derrama sobre ele esse nardo puro, reconhecendo, né? Nós podemos entender várias coisas. Esse óleo, esse perfume do nardo, ele representava honra, realeza. Diga honra, realeza. O que eu e você carregamos é algo muito precioso, amém? Quem aqui faz parte da realeza de Deus? O que nós temos é altamente precioso. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadoras do reino, né? A palavra de Deus diz várias coisas, que nós somos poderosos, nós somos aqueles que fomos escolhidos para um propósito. E nós podemos entender que esse nardo foi usado de uma maneira muito direcionada pelo Espírito. Porque naquela época só homens específicos e pouquíssimas mulheres recebiam o Espírito de Deus, né, no Velho Testamento. Agora que eu me lembre, Débora, né? Débora, ela recebeu o Espírito de Deus, né? Mas eram pouquíssimos. Mas Maria, ela já vem nessa nova aliança, amém? Diga assim, nova aliança. Ela já se deixou ser levada por aquilo, pelas experiências, pelo se derramar na presença de Deus, e ela tomou uma atitude que ninguém teve. Ela antecipou Jesus para o propósito dele. Diga assim comigo, propósito. Aquele nardo, ele era usado para curar, ele era usado para pessoas especiais, e ela entrega o seu melhor, aos pés de Jesus. Deus nos chama para sermos como esse óleo, amém? Diga assim, esse óleo de cura. O Senhor quer me curar, Ele deposita dentro de mim para que eu seja curada, para que eu possa o quê? Derramar na vida de outras pessoas. Amém? Como é que eu vou derramar se eu não tenho nada dentro?
Se eu não me preparo para receber o melhor de Jesus. Amém? Então, esse nardo, assim como Maria recebeu tanto de Jesus, tantas coisas, e havia essa gratidão, ou você é grata ou você é ingrata, diga assim comigo, grata ou ingrata. Ou você é feliz e reconhece quem é Jesus para você e o que ele faz na sua vida, ou você murmura. E a murmuração é porta de demônios. Então tá aí a escolha para nós. Vamos ser vasos de honra ou vasos de desonra? Maria escolheu ser um vaso de honra. Amém? Ela escolheu derramar-se aos pés de Jesus. E aquilo não era uma atitude apenas pública de Maria. Em vários textos nós vemos ela se derramando na presença de Deus. Né? Quando tem a história de Marta e Maria, ela estava onde? Onde que ela estava? Aos pés de Jesus. Aí Jesus fala para ela escolheu a melhor parte. Quando veio as circunstâncias e o irmão dela, que era o homem da casa, que naquela época era algo muito valoroso para uma mulher sem um homem na casa, ela era como se fosse uma terra sem lei, né? Ou um castelo sem muros, né? Não tinha proteção. Então, o Lázaro era essa pessoa para Marta e para Maria. Quando essa pessoa morreu, quando as circunstâncias vieram contrárias, a primeira coisa que Maria fez ao ver Jesus foi se lançar aos pés dele. Amém? Então, essa era uma atitude que era algo natural na vida de Maria. Não adianta a gente vir aqui na frente, ai, Senhor, eu quero me quebrar diante de ti. E o nosso dia a dia, né? A nossa vida diária não ser uma realidade diante do Senhor. Não vai valer de nada. É um vaso fake. Amém? E Deus não nos criou para ser vasos fake. E aí, o que a gente vê aqui? Que realmente essa atitude dela falou mais do que palavras. Amém? Lá no The Shows, ela começa a engrandecer Jesus naquele momento. Ela derrama o vaso diante dos pés de Jesus. Ela seca com os seus cabelos, né? Então, ela estava dizendo para Jesus, você é o meu Senhor. Você é a autoridade sobre a minha vida. Há uma missão sobre você. Ela estava preparando Jesus para o cumprimento da promessa e do propósito dele. Gente, é muito grandioso. Vocês estão percebendo aqui a história? Vocês estão comigo? Amém? Foi algo grandioso que essa mulher fez e é isso que ele espera de nós. Ousadia, percepção, entendimento, ser guiada pelo Espírito, sabedoria, para que nós possamos nos posicionar e ter atitudes ousadas na presença dele. Amém? Então ela disse, você é o meu Senhor, você estava sobre mim. Quando ela começa... Né? Quando ela começa a quebrar aquele vaso e começa a derramar a essência, ela está reconhecendo que tudo que ela tem de bom é por causa dele, amém? Por ele e para ele e por meio dele são todas as coisas, amém? Se eu e você temos algo de bom, vem dele, amém? A nossa essência humana, a nossa essência pecaminosa não tem nada de bom. Então, ela pegou e derramou o seu melhor perfume. E aí eu te pergunto, qual é o perfume que você tem derramado diante do Senhor? Reclamação, murmuração, insatisfação. Gente, eu fui muito, uma pessoa muito insatisfeita. Nada estava bom. A Márcia sabe, né, Márcia? Nada estava bom, eu sempre queria uma coisa que eu não tinha. Quando eu tinha aquela coisa que eu queria tanto, já não era o suficiente, eu queria outra coisa. Então, quem vos fala era uma pessoa extremamente insatisfeita. E isso desagrada, isso fede. Não é perfume agradável diante do Senhor, amém? É como se você tivesse um perfume e você deixasse cair uma mosca dentro. O que acontece com o perfume? Ele estraga, amém? E nós não fomos feitas para isso. Então, nós precisamos quebrar o nosso melhor. Precisamos derramar a essência dele em nós. Não só aos pés dele, como na vida das outras pessoas. Em Mateus 26, 13, amém? Lá diz assim, eu gosto muito dessa palavra, né? É algo que eu busco na minha vida,
né? Não sou perfeita, mas ó, tá aqui na minha Bíblia, ó. Tá vendo aqui, ó? O símbolo, para mim ela é uma das maiores referências, né, para minha vida. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Quantas aqui querem ser lembradas como mulheres de Deus, como vasos de honra na casa do Senhor? Amém? Na casa do Senhor não é só aqui, é na nossa casa. É em todos os lugares que nós vamos. Ela quebrou, ela derramou o seu vaso, o seu melhor. Amém? E aqui, para finalizar, eu gostaria de chamar o pessoal do louvor agora, para a gente fazer o encerramento desse momento. Glória a Deus. Quero fazer uma observação aqui, né? Que quando nós somos ousadas na presença de Deus e nós nos derramamos diante dele, dando o nosso melhor, assim como foi na vida de Maria, nós revelamos o coração dos traidores. Você sabia disso? Quando nós derramamos o nosso melhor, as pessoas invejosas, as pessoas contrárias, por exemplo, Judas, ali no texto que nós lemos, começou a dizer: mas para que derramar esse óleo? Poderia dar aos pobres. E o próprio texto mostra que ele era ladrão, aquele que haveria de trair. Amém? Que nós não sejamos assim, quando a gente vê pessoas se jogando na presença de Deus, tendo ousadia. Amém? Nós somos mulheres que levantam outras mulheres. Amém? Não naquela perspectiva do mundo, na perspectiva de Deus, amém? Quando você vê que alguém está caindo, não vai pisar na pessoa, não vai dizer, não vai julgar, né? Esses dias eu estava vendo um meme na internet que dizia assim: um juiz ganha, sei lá, 30 e poucos mil reais, e eu e a minha amiga julgamos de graça. Misericórdia, né, gente? Quantas vezes nós temos essa atitude de julgar as pessoas? Nós não somos Deus, nós não somos o Espírito Santo para sondar o coração das pessoas. Quem são elas, o que elas estão fazendo. Muitas vezes pessoas que nós estamos olhando, que estamos achando que a pessoa não tem nada a ver. Deus, tenha misericórdia de nós. Que possamos ser mulheres que, ao vermos pessoas se derramando ousadamente na presença dele, nós possamos validar, possamos ser ajuda para outras mulheres, possamos derramar aquilo que Jesus nos deu, a cura, a essência dele, o bom perfume de Cristo, como a palavra diz, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Você pode dizer amém? Você pode se levantar. E para finalizar, a recompensa, diga assim: tudo no reino de Deus tem recompensa. E eu amo terminar sempre com Apocalipse, porque nos aponta para a eternidade, amém? Nós estamos, diga assim: eu estou no mundo, mas não sou do mundo, amém? O nosso alvo é a eternidade. Nós não podemos deixar que esse pequeno e breve tempo, que é a nossa vida terrena, estrague a nossa eternidade com Cristo, amém? Se nós formos barros valorosos, vasos de honra na presença de Deus, o Senhor vai nos recompensar, como diz Apocalipse capítulo 22, 12. Apocalipse 22, 12 diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Tem muita gente aqui que tem coroas. Amém? Receba, diga recebo. Tem pedras preciosas. Tem coisas maravilhosas no reino de Deus te esperando. Um dia desses, eu não sei se o Ismael estava, não me lembro quem estava comigo. Eu estava com o pastor, o pastor Davi Gruber, né? Acho que o Ismael estava. Aí ele falando, né? Ele tem aquele jeitinho dele todo peculiar de falar, né? Porque lá na eternidade eu vou estar não sei aonde, tal. Aí ele pegou e quis dizer assim, como se eu, né, não fosse pouco assim perto. Eu disse: não, eu vou morar lá perto de ti, lá. Falei bem ousada assim, no espírito. Eu falei: nós vamos ser vizinhos lá, porque eu também vou fazer a diferença aqui embaixo,
Vou fazer a minha parte, amém? Diga, eu vou fazer a minha parte. Eu vou buscar o meu galardão. A nossa esperança não se limita nessa vida. Amém? A minha esperança está na glória. Amém? Tudo aquilo que o Senhor nos moldar e nos fizer um vaso, um jarro de nardo, é para ser derramado na presença dEle. Amém? Cante essa canção. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, medite.